1, 2, 3 e... Lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma vez. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma vez. Lembrai-vos da mulher de Ló. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Vamos fazer uma breve oração. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Santo Espírito, toma a primazia desse ambiente, Pai. Tome o primeiro e último lugar dessa congregação nessa noite. Que os nossos corações podem estar, Senhor, em nome, sensíveis a ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Que nós possamos, Pai amado, ter acessibilidade, Senhor, de ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa esse lugar, cada membro, cada congregado, pastores, diáconos, Senhor, obreiros, Senhor, que fazem parte desse ministério. Abençoa essa obra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um poderosamente, Pai. E cobre debaixo das Tuas santas asas, Senhor. E livra, Senhor, de todo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E a igreja diz... Amém. E as palmas glorificam o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, prometo que eu vou ser breve, tá bom? Eu vou fadigar muitos irmãos, não. Hoje é um dia árduo de trabalho. Eu confesso aos irmãos que eu estou 100% dependente do Santo Espírito. E que o Espírito Santo de Deus, por mais uma vez, me ajude a pregar a palavra qual Ele mesmo inspirou. Tendo em vista que o apóstolo Paulo, quando esteve vindo nessa terra, no capítulo 3, 2 Timóteo, no versículo 13, ele diz que vós que sabes as sagradas letras, que pode tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus, e que toda a escritura sagrada ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a correção e para a repreensão da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No capítulo 4 ele vai dizer: conjura-te perante a Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E Paulo frisa o texto dizendo assim: prega a palavra, quer insta e oportuno, quer não corrija, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá dias que eles não suportarão as sãs doutrinas. Pelo contrário, se cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como se tiram coceira no ouvido, se recusarão da ouvir a verdade. Mas tu, porém, que estás aqui essa noite, sê sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições por amor da palavra, e cumpre cabalmente ao teu e ao meu ministério. Tendo em vista que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve vindo a essa terra, no capítulo 15, no verso 7 de João, ele diz: Ele é a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, este dará fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A glória é dele. Os louvores que aqui foram entoados pertencem a ele. Nós somos imagem e semelhança dele para boas obras. Por isso que Paulo vai dizer e testifica acerca disso em Colossenses capítulo 1, verso 16, dizendo que ele nos transportou do império das trevas e colocou no reino do seu amor, o qual temos redenção e remissão pelos nossos pecados, porque esta é a imagem do Filho de Deus, o primogênito de toda a criação, que através dele foram criadas todas as coisas sem exceção, quer trono, quer soberania, quer principado, quer potestades, as coisas visíveis e as invisíveis, tudo foi feito por meio dele, e para ele são todas as coisas, irmão. Então dá ele a glória, dá ele o louvor, dá ele a adoração. Tem um salmo que eu gosto muito, e para esse momento que estamos aqui hoje, que é o Salmo 100, que diz assim: celebrai o Senhor com júbilo todas as terras, servir o Senhor com alegria, entrai pelas portas com ação de graças, e no átrio e no Senhor com hino de louvor, e render-lhe graças e bendizer o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de gerações em gerações é a sua fidelidade para conosco, porque mesmo nós somos infiéis com ele, ele permanece fiel. Se não fosse a misericórdia deles, nenhum de nós estaríamos aqui. Eu te comprovo isso biblicamente falando. Em Lamentação 3:22, Jeremias disse que se não fosse a misericórdia do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim e elas se renovam a cada amanhecer. Todavia, quando você se levanta, já é um milagre.
Salmo 3, verso 5. Deito-me no sono profundo, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, se você colocou sobre os seus pés, sobre o seu ponto de equilíbrio, pode ter a certeza: a misericórdia do Senhor te alcançou, a misericórdia do Senhor me alcançou. É por isso que estamos alegres. O povo de Deus tem que ser um povo alegre, independente da circunstância, independente do problema, independente da situação que nós encontramos hoje. Quem não tem problema aqui? Todos nós temos problemas, mas até aqui nos ajudou, Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou com a sua destra de misericórdia, e é por isso que nós devemos estar alegres. Amém, irmãos? Irmão, nós temos que denotar algo na nossa mente hoje, que o Senhor tem um plano de destruição para esse mundo. Isso você pode ter na certeza. Deus tem um plano de destruição para este mundo, pastor. Mas, consequente, Deus também tem um plano de salvação. Como assim, irmão Leandro? Como se acentua? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é iminente. Porque Jesus disse que nós sabemos discernir o tempo. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor há de voltar. Mas nós sabemos discernir o tempo. E quando isso acontece, algo se agrava dentro do nosso contexto geográfico. Como assim, irmão Leandro? Todavia que Deus usa a palavra destruição na Bíblia, por 3 vezes você vai ver Deus usar a palavra destruição. Peraí, irmão Leandro, mas Deus só constrói, não, Deus destrói também. Porque Deus falou na Bíblia Sagrada, no capítulo 6, que Deus disse para Noé: destruirei este mundo com um grande dilúvio. Deus também usou a mesma expressão quando ele falou para a cidade de Nínive. Quando ele falou ao profeta Jonas, dizendo: vai, desce à cidade de Nínive e prega para que essa cidade se arrependa, porque destruirei essa cidade dentro de 40 dias. Deus também vai falar também, dentro desse contexto que eu acabei de falar, para a cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus disse para Ló que Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas por que Deus resolveu, pastor? Porque se acentua nesse contexto que eu quero falar. Algo acontece no mundo quando Deus resolve usar a palavra destruição na Bíblia Sagrada. Mas o que é, irmão Leandro? Deus usa essa palavra como uma corrupção generalizada. O gênero humano se corrompeu de forma uniforme e generalizada. E isso nos denota que Cristo já veio. Se nós olharmos hoje no contexto que nós vivemos hoje, não há censura nenhuma para a imoralidade. Os irmãos que têm uma faixa etária maior do que a nossa hoje viveram em outro mundo. Tem coisa que eles viveram lá atrás que hoje eles não veem. É algo que está acontecendo no mundo. Isso nos denota que Cristo vem. E Deus tem um plano de destruição para este mundo. E existe uma estatística na Bíblia que me preocupa como crente. E todos nós que estamos aqui hoje devemos se preocupar. Porque a Bíblia menciona diversas vezes sobre os últimos dias e no final dos tempos. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus 24:12 que por multiplicar a iniquidade, o amor de quantos se esfriaria? De muitos. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias, quantos se apostataram da fé? Muitos. A Bíblia vai dizer também em Mateus 7,14: entrai pela porta estreita, larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, estreita é a porta, e quando se acerta com ela, são poucos. E a Bíblia diz que larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e quando se acertam com essa porta, são muitos. Então, pastor Rubens, isso me preocupa, porque eu tenho que estar dentro dessa estatística dos poucos, para entrar pela porta estreita, para quando Jesus vier naquele dia dizer assim: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu tenho a certeza e a plena convicção da alegria da salvação que está sobre a minha vida. Eu não posso ter dúvida. Eu não posso vir para a igreja apenas por vir, ou porque tenho um cargo eclesiástico, ou fazer parte, ou se acostumei a estar na igreja. Então isso me preocupa, porque existe uma estatística, sim ou não? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então existe uma estatística. E isso nos denota que há uma corrupção no mundo
generalizada, tanto social, política e religiosa. E todavia, quando Deus usa essa palavra, expressão destruição, Deus entra também com um plano de salvação. A Bíblia vai dizer que Deus vai até a casa de Abraão. Chegando na casa de Abraão, Deus vai contar o plano de destruição para Abraão. Aí Deus disse assim: Abraão, destruirei a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas espera aí, Senhor, o meu primo Ló reside lá. Aí Abraão indaga a Deus e disse: mas Senhor, mas não estou entendendo não. O que está acontecendo? O Senhor destruirá o ímpio com o justo? Aí Deus diz de certo que não. É por isso que eu estou indo lá. Porque antes de eu destruir, o justo eu guardo, coloco debaixo da minha destra. Eu tiro o justo do meio da corrupção, para que ele não se destrua junto com o ímpio. Aí a Bíblia vai dizer que nesse momento 2 anjos vão até a cidade de Sodoma. Aí Ló vai de encontro aos anjos. Olha o discernimento do crente. Ele discerniu que aqueles 2 homens que estavam em plena praça não eram daquele mundo. E ele fez abrigo àqueles homens. Entre na minha casa, anjos. Aonde não entre na minha casa, lá tem lugar para vocês. Lá tem lugar para que vocês se regozijem, para que vocês descansem. Amanhã é outro dia. Mas só que Deus já tinha dado uma instrução àqueles anjos para ir à cidade de Sodoma e Gomorra, destruir aquela cidade. Mas junto com o plano de destruição, Deus também tem um plano de salvação. Por quê, pastora? A Bíblia não menciona que as filhas de Ló praticavam a justiça. A Bíblia não menciona que a mulher de Ló praticava a justiça. Mas por Ló praticar a justiça, a salvação alcançou ela. A Bíblia não menciona que os filhos de Noé praticavam a justiça. A Bíblia não menciona que a esposa de Noé praticava a justiça. Mas a Bíblia diz que Noé era justo, um homem íntegro, reto e temente a Deus. Deus olhou do céu para a terra e achou um justo na terra. E por esse homem praticar a justiça, a salvação alcançou toda a sua casa. Glória a Deus, eu creio assim, Jesus. Você entendeu? Por praticar a justiça. A Bíblia diz que naquele momento os anjos fazem uma pergunta para Ló: quem tu tem na tua casa? Eu tenho 2 genros, 2 filhas e uma esposa. E a Bíblia vai dizer que Ló vai falar a respeito do que ia acontecer para os seus genros. Mas a Bíblia vai dizer também que os anjos falaram para Ló. Está no texto, Gênesis 19. E a Bíblia diz que vendo que Ló demorava-se, o anjo pegou Ló pelo braço. E vamos, Ló, daqui. Vamos para a campina. E não olhe para trás. Havia uma ordem. Não poderia olhar para trás. Ele tinha que seguir adiante, olhando para frente e ir direto para o local onde ele tinha designado. Não era para olhar para trás. Mas a Bíblia diz que os 2 genros dele tiveram a oportunidade de ser salvos. Não foram salvos. Sabe por quê? Porque levaram na brincadeira. Tem muita gente que tem tudo para ser salvo. Tem tudo para, naquele grande dia, no alarido do arcanjo, na trombeta de Deus, subir ao arrebatamento. Mas não vai subir porque está levando o evangelho na brincadeira. Está brincando com aquilo que é sacro, com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é sacro. Sabe o que Eclesiastes vai dizer? Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, porque o lugar santo é. Lembra do que Davi falou depois que cometeu o ato de adultério? Salmo 51, verso 10. Ele disse a respeito do coração, ele disse: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, e não me lance fora da tua santa presença, e não retire de mim aquilo que é mais precioso para a minha vida. Não era a riqueza, não era a coroa, não era a indumentária real. Sabe o que era? Era a presença do Espírito Santo. Perda tudo nessa vida, mas não perda a intimidade com Deus. Não perda a sua intimidade, o seu devocional, a sua hora nona, a sua hora de oração, a sua hora de estar com Deus.
Bíblia ainda diz assim: renova-me a alegria da tua salvação. Porque em dados momentos, irmão, vou ser bem sincero, é tanta prova. Porque sabe por quê? A Bíblia diz que nos últimos dias, olha só o termo de novo, que nos últimos dias serão dias trabalhosos. Homens irreverentes, afeiçoados à mentira, gananciosos. Isso está na Bíblia, irmão. É porque nós precisamos receber, é só olhar a parte B da Bíblia. Só Deuteronômio 28. Sabe o que está escrito lá? Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvir agora o Senhor teu Deus, e seguir os mandamentos do estatuto que eu vos ordeno hoje, bendito serás tua casa, bendito será teu celeiro, bendito serás o teu entrada, bendito será o teu saíres, bendito serás, bendito. Mas só que lá nos planos, na parte B, de Deuteronômio 28 diz: se caso descumprires todos esses requisitos, sobrevirá sobre ti maldição, isso, maldição, 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 e vai maldição. Por um caminho teu inimigo sairão contra ti, e por 7 me fugirão da tua presença. Só que agora é ao contrário. Então existe um plano. Os anjos foram até a casa de Ló. Ló teve o privilégio de banquetear com os anjos. Os anjos adentraram na casa dele. Naquele momento, aquele povo vivia uma corrupção tão generalizada. Foram até a porta da casa de Ló e disseram: coloca esses 2 homens que tu colocou para dentro da tua casa, coloque eles para fora, porque eles queriam manter relação com os anjos. Só que Ló estava inocente, pensando que ele queria proteger os anjos. Diferente, era o anjo que estava lá para proteger eles. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 34, verso 7, que os anjos do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Porque esses olhos dificilmente verão eles, irmão, mas eles estão todo o tempo ao teu lado, te guardando naquele grande dia, aquele acidente, aquele mal súbito, aquela enfermidade. Ele estava lá, ele estava te guardando. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 91 que Deus dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Caso te tropece com o teu pé em pedra, eles estão lá para te sustentar pela mão direita. Eles estão lá para te colocar de pé. Eles estão lá para te guardar, para te livrar, para estar ali fazendo escudo e bloqueio ao teu respeito. Aleluia. E o anjo do Senhor viu que Ló demorava-se, e tomando Ló pela mão, fez com que ele fosse para Campinho. Imagine só o sentimento de Ló. Teve que abandonar tudo: as 2 filhas, a esposa, os 2 gêmeos que tiveram a oportunidade de ser salvos, porém não foram porque levaram na brincadeira. Passando mais adiante, a ordem era: não olhe para trás. Aconteça o que acontecer, não olhe para trás. Aleluia. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Há uma coroa de glória preparada para mim e para você. Por isso que Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eis que está preparada a coroa, pastora. Está preparada uma coroa de honra. A laurel está preparada para mim e para você, irmão. Volta isso aqui, ó, pro larido do arcanjo, para a trombeta de Deus tocar. Está voltando isso aqui, irmão. Porque os tempos, a vinda de Cristo, irmão, está mais próximo que quando no princípio cremos. Mas só que o que me faz refletir a situação, que parece que a gente não quer que Cristo venha. A gente já está tão acostumado aqui nesse ambiente, com o nosso conforto. E se Cristo vem? Que a Bíblia diz que ele vem como ladrão. Não vai dar tempo. Se tiver desconcertado, não vai dar tempo. Temos que andar preparado. Sabe por quê, irmão? A sua esperança é sua vida, o Rei dos Reis.
breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao honrar vão receber a vez como galardão. Oh, glória! Quantos ainda têm o desejo de se encontrar com o Senhor Jesus? Está pertinho. Está faltando isso aqui para a vida do Senhor Jesus. E a ordem era: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas o sentimento não saiu dela. Ela teve a infelicidade de olhar para trás, irmão. E ela se converteu numa estátua de sal. Imagina o sentimento de Ló. Era a amada dele, a mãe dos seus filhos, de ter a vontade de olhar para trás, mas é que não teve. Foi uma vida juntos. Compartilharam diversas situações juntos. Ele participou do parto da sua esposa, tomou as suas filhas ali nos primeiros dias de vida, deu alento para elas. Imagina o sentimento dele. Ele queria olhar. Estou parafraseando, essa aqui é mente do pregador. Ele queria olhar. Ele tinha um sentimento pela esposa, mas naquele momento a ordem era: não olhe para trás. Ele não poderia olhar para trás, as suas filhas não poderiam olhar para trás, mas a esposa olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Ficou paralisada. E Ló teve que seguir adiante para o local onde Deus designou. Isso tipifica, irmão, a respeito ao arrebatamento da igreja. Deus tem um lugar para mim e para você. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele diz, no capítulo 50, dizendo que na verdade é de que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É no abrir e no fechar dos olhos, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os que estamos vivos seremos transladados com esse corpo corrupto para o corpo incorruptível, e quando esse corpo corrupto se revestir de incorruptibilidade. Aí Paulo vai dizer assim: tragada foi a morte, seu aguilhão. Aonde está a morte e a tua vitória? Graças a Deus, irmão, Ele nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantemente na obra do Senhor, e sabendo que é no Senhor o trabalho de vossas mãos, irmãos, não é em vão. Tudo que você faz aqui para Deus, irmão, não é em vão. Deus é galardoador, irmão. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Existe um plano de destruição para esse mundo. Mas quem está dentro dessa estatística que eu acabei de falar, você faz parte dos poucos, não dos muitos. Você faz parte dos poucos que entrarão pela porta estreita. Salmo 24 diz assim, aleluia. O Salmo 24 é uma preciosidade muito grande, irmão. Vou abrir aqui para os irmãos, citei para os irmãos que esse salmo é muito poderoso. Eu me identifico muito com esse salmo. Aleluia. É o Salmo 24. Aleluia. O Espírito Santo está dentro desse ambiente. A Bíblia diz que nós somos ministros da glória de Deus. Nós devemos se alegrar a todo momento na presença do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A
Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele fundou sobre os mares, estabeleceu sobre as inundações. Aí a Bíblia faz uma pergunta: quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A Bíblia diz que é os limpos de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura dolosamente. Este obterá a Deus da sua salvação, porque tais são os que buscam a Deus. Tais são os que buscam a face do Deus de Jacó. A levantai-vos a cabeça porta, a levantai-vos os portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é, irmão, o Rei da Glória? É uma pergunta. É o Senhor, irmão. É o Senhor Todo-Poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E Ele está passeando no meio dessa igreja. Ele está procurando um coração contrito, uma alma compreendida, um coração alegre, um coração disposto, uma adoração de excelência. Ele está esperando você fazer um sincronismo com Ele nesse momento. O Espírito Santo, Ele é sensível, irmão. Teve um dia desse que estava fazendo uma loucura espiritual. Meu Deus. É quando o crente está em Gilgal. Estava em Gilgal. Deus me deu uma revelação, pastor. Para me fazer um culto doméstico na casa da minha sogra. E Deus me deu passo a passo. Deus falou para mim: tu vai se consagrar 7 dias. Tu vai orar das 3 da manhã até as 5 da manhã. Tu vai tirar um período de jejum das 3 da manhã até o meio-dia. E tinha dia que eu estava crente que eu ia até 6 da tarde. E 7 dias, irmão, eu recebi uma batalha espiritual tão grande, uma perturbação tão grande, uma desimpaciência. Eu pensei em desistir do propósito. Só que tinha algo dentro de mim muito mais forte do que a minha vontade de desistir. E você sabe quem é ele? É o Espírito Santo. O Espírito Santo dizia dentro da minha alma, dizendo assim: não, você vai lá, você tem uma missão a ser cumprida. E Deus não pergunta se tu tem agenda, se tu tem tempo, não. Ele quer saber que tu vai. É a mesma questão que Deus falou para o profeta Jonas: vai. Deus falou para mim, eu fiz dizer da forma que Deus fez. Chamei umas irmãs, uma obreira, chamei a minha esposa, queria ir comigo, e vamos embora. Chegamos lá, reuni o povo, falei para ela, liguei e fui lá. Cheguei lá, fizemos o culto. Deus me deu o louvor para cantar. Cantei o louvor. Quando cantei o louvor, o fogo já desceu. Ninguém sentou. Sabe que você passar 2 horas em pé e ninguém sentar, ninguém está cansado, ninguém tem fadiga, ninguém tem nada, e ninguém sentou dentro daquela casa, todo mundo ficou em pé. E aí eu comecei a ministrar. Deus me deu uma passagem que está escrito lá em livro de Mateus, e a passagem de Zaqueu, se não me engano, está em 13 ou 14 de Mateus. Olha a passagem de Zaqueu, e Deus falou assim: agora a hora. Mas quando eu ia orar, não deu tempo. Quando eu levantei a mão para orar, todo mundo caiu desmaiado. Todo mundo ficou exorcizado. Da criança, a mãe, prima, tio. Foi uma experiência espiritual que eu tive tão grande. E quando Deus está no negócio, não precisa você fazer barulho. Não precisa você fazer força. Quando Deus está no negócio, não precisa. Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que tira os demônios, é o nome dele que tem que sair. Pastor, eu comecei a expulsar demônios. Isso já era mais 7 horas da noite. Vamos terminar esse culto, já era para mais de 11 e quase meia-noite. Porque tinha uma jovem lá que entrava e saía, entrava mais forte. E tinha que ele repreendir, aí ficou naquela batalha. Até que ela teve que aceitar Jesus. Depois que ela aceitou Jesus, o espírito imundo que estava sobre a vida dela caiu por terra.
E Jesus deu a vitória. Mas foi uma guerra espiritual, uma experiência espiritual. E uma guerra que eu percebi existir. Foi uma guerra tão grande, tão grande. Uma perturbação. É algo, é uma retaliação espiritual tão grande. Se você não estiver preparado, você desiste. Só de você fazer um sacrifício de se acordar 3 horas da manhã para orar, você vai ver a guerra. Você vai sentir ao derredor, porque ao redor estão anjos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, lá nos guardam. Mas a Bíblia diz que até ao redor estão inimigos das nossas almas. E quando você se levanta, porque esse horário eu descobri que há os portais espirituais. O império das trevas, ele trabalha às 3 da manhã. Aonde os portais, a pastora sabe disso. Às 3 da manhã, os feiticeiros, os bruxos, estão fazendo feitiçaria para destruir as famílias e fechar a igreja. E o Espírito Santo diz para mim: redobra as tuas orações, porque estão fazendo trabalho para te enfraquecer. Para tu não fazer mais esse tipo de jejum, para tu não fazer mais esse tipo de propósito. Assim como o crente se levanta, o império das trevas se levanta também. É por isso que Jesus disse que o Espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Sede sóbrios e vigilantes, porque o inimigo das nossas almas, ele brama como um leão, buscando a quem tragar. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua. Mas nós fomos chamados para ser ministros do Evangelho. Aleluia. Para ministrar a glória de Deus. Para ministrar a palavra, a libertação, a cura. Aleluia. O milagre tem que acontecer, porque Jesus disse isso. Quando vocês se reúnem aqui, nada acontece. Mas quando vocês se reúnem com propósito, um tem salmos, o outro tem louvores, o outro tem palavra. A Bíblia diz que nós saímos da terra e entramos nos reinos celestiais. Aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus disse: eu estarei presente. E não pode ter dúvida, irmão, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui dentro dessa casa de oração. Essa sexta-feira profética para dizer para você que a Cristo há de vir. Mas Ele está morto, irmão, Ele está próximo. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Ele vai arrebatar a sua igreja, vai pegar uma igreja adornada, lavada e remida no seu sangue. Aquele louvor da harpa que eu gosto muito. Um louvor muito bonito da harpa cristã. Agora me deu o erro agora, mas eu estou com os irmãos. Deve saber esse louvor. Aleluia. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando para o santo cantar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os fiéis são transguardados, seu trabalho aqui ficou.
estão subindo, os gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos cantar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Quantos creem essa noite? Você fará parte da estatística dos poucos, que entrará pelas portas, que se entrará na ceia, estará na ceia, na porta do Cordeiro, se regozijando ao se encontrar com o Senhor Jesus dos ares. Quantos creem? Quantos creem nessa noite? Então é um dado de vitória para deixar Jesus feliz. Vamos orar. Eu convido você agora a entrar comigo nessa oração de guerra. Convido você agora a exaltar agora a sua oração. Para nós fazermos um clamor, não é um clamor. O clamor é o clamor estridente da alma. Aleluia. Sabe como foi esse clamor? Foi aquele que Moisés fez. Quando ele viu o mar vermelho abrir, ele disse: "E agora, Senhor?" E Deus disse: "Eu já te dei a ordem. Aleluia. A ordem é para marchar. Eu já te dei a ordem. O que tu tem na mão, Moisés? Toca nessas águas, Moisés." E o mar se fendeu. Passando para o outro lado da margem, o povo atônito, com medo de tudo aquilo que aconteceu, Miriam saca um pandeiro e tira uma nota musical e diz: "Ó Israel, só o Senhor é Deus." Aleluia. Só o Senhor é Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Em todo tempo sejam teu destino alvo como a neve, e nunca falte sobre tua cabeça o óleo de alegria para te renovar. A tua bênção acabou de chegar, a caridade da sai, azeite novo para retomar o vento que vem. A tua
Senhor, em nome de Jesus, nesse período profético, Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui para profetizar, Senhor, em nome de Jesus, sobre nossas vidas, Pai. Um tempo de renovo espiritual, um tempo incessante, Senhor, de busca, Senhor, em nome de Jesus, de intimidade, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada serva, cada membro, Senhor, cada diácono, musicistas, Senhor, em nome de Jesus, da tua obra, Pai. A pastora Helena, Senhor, em nome de Jesus, continua a abençoar a tua serva, Senhor, com esse trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa congregação, Pai, e livra, Senhor, de todo o mal, Pai. Acampe os anjos, Senhor, em nome de Jesus, os nossos conservos, Senhor, para trabalhar a nosso respeito, para nos guardar, Senhor. Livra, Senhor, nos blinda, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Livra, Senhor, em nome de Jesus, do homem sanguinário, da bala perdida, do homem perverso, do usurpador, Senhor. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, toda a potestade, todo o principado, toda a ordem espiritual da maldade que intenta contra nossas almas, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro, assim eu profetizo um tempo de bênção e de milagres sobre esse ministério. Em nome de Jesus, e a igreja que recebe diz: amém. As palmas glorificam o nome do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa teu filho, Senhor, cobre ele agora com teu sangue, a casa dele, a família dele. Senhor, que cada passo que ele der venha ser em teus passos. Ah, papai querido e santo, que o teu manto sagrado, o teu selo do livramento venha estar sobre ele, Senhor, que o Senhor feche a boca do leão nesta noite, contra a vida do teu filho, e abençoa seu ministério, e aonde ele chegar, que o Senhor venha usar. Senhor, nos leve em paz para casa, debaixo da tua proteção, da tua segurança. Vem brindar os carros, Senhor, as motos, quem tiver moto, brinda as casas, brinda teus filhos, Senhor. Nos leva em segurança, debaixo do teu pavilhão secreto, ó Deus, em nome de Jesus. Nos dá uma noite abençoada em tua presença, Senhor. Se o Senhor voltar hoje, chama pelo nosso nome, Deus Santo, em nome de Jesus. Ah, papai, prepara a tua igreja, Senhor. Essa igreja é do arrebatamento, eu creio assim, em nome de Jesus. Cobre com teu sangue carmesim, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que assim eu oro nesta noite e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus Cristo, a comunhão do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só hoje,